Bom dia. Depuis Rome, De nous sommes Roma, heureux temos o de prazer vous de nos rejoindre juntar a pour parler de ce vocês thème para falar sobre esse co-responsabilité et tema, travail en équipe. corresponsabilidade e Donc, trabalho em sœur equipe. Nathalie Bécard, je suis avec mon Sou a irmã cousin Nathalie Philippe Beccar, Bécard, qui est estou com aussi meu primo théologien Felipe Beccar, et qui que travaille pour la também é diocèse de teólogo e trabalha Suisse. para uma diocese na Pour parler Suíça. de Para ce thème falar et sobre esse l'introduire, tópico e je vais le faire apresentá-lo, avec un farei isso com um PowerPoint. PowerPoint. Et E pour lembre-se que déjà estamos trabalhando rappeler que nessa nous travaillons questão sur ce no thème dans le âmbito do cadre atual du sínodo para uma synode actuel comunhão, d'une église synodale, communion, participação e participation, missão de uma mission. igreja Et sinodal. cette E définition du essa pape definição do François nous Papa dit bien Francisco que nos la diz que a synodalité est sinodalidade la é manière o d'être caminho d'une de ser église uma igreja hoje, de selon la acordo volonté com a de Dieu, vontade de dans Deus, une em uma dynamique dinâmica de d'écoute et escuta de e discernimento discernement do de l'esprit. Espírito Santo. Nous avons ici les deux mots-clés pour penser E et aqui vivre temos une duas église synodale: palavras-chave para écoute et pensar e viver a discernement. igreja sinodal, Et escutar e à travers ce discernir. logo, E através ce desse logo, synode, para nous esse pouvons sínodo, vraiment poderemos voir qu'il s'agit realmente de ver marcher que é ensemble, sobre que caminhar ceux qui ont des juntos. E aqueles que responsabilités exercem exercem un ministère responsabilidades, que particulier, comme exercem um ici ministério un évêque particular, que nous voyons avec como sa crosse. aqui um Il bispo que est au vimos milieu du com o seu peuple de Dieu dans sa La Cross, diversité de está no meio vocations, do povo de d'âge, Deus, de do povo de statut Deus em sua ethnique, diversidade de vocação, de rôle idade, de dans status, l'Église, mais c'est de tous vida ensemble e que nous papel na sommes appelés igreja. à nous laisser vraiment Mas é guider no par l'Esprit geral Saint que somos et les chamados a nos protagonistes permitir a ser majeurs de ce verdadeiramente chemin. guiados pelo Espírito, que é o Une grande église protagonista synodale, dessa c'est une jornada. église de Uma l'écoute. igreja Le pape sinodal é uma François igreja de le rappelle escuta. O Papa souvent. Francisco Ce muitas parcours vezes não lembra synodal est d'ailleurs disso. conçu comme Essa vraiment igreja un sinodal parcours também é d'écoute conhecida como um réciproque verdadeiro caminho de pour escuta écouter l'Esprit recíproco ao Saint. Espírito Santo. Et donc, E é por il isso que s'agit se trata de d'entrer entrar nesse estilo, que é um dans estilo de ce exercer a style responsabilidade qui est le style pastoral de com os l'exercice outros no de trabalho la em equipe, ou responsabilité com esse pastorale estilo de avec d'autres escuta. dans le travail en équipe avec ce style de l'écoute. Para Pour nos devenir une transformarmos église uma igreja synodale, sinodal, il nous faut devemos déjà agora relire reler nos expériences de nossas synodalité experiências de et sinodalidade e continuer à nous continuar, nos exercer praticar para pour alcançar parvenir à essa cette conversão conversion synodale sinodal de da l'Église qui igreja, implique que vraiment la realmente participation envolve a active de participação tous les ativa de todos os baptisés, batizados, tous habités todos par l'Esprit habitados pelo Saint. Espírito Santo. Et il E, s'agit donc portanto, é uma de questão considérer tous les de baptisés comme considerar des todos os acteurs de la batizados como mission, autores da disciples missão, missionnaires, discípulos et ceux qui missionários, ont une e aqueles que têm uma responsabilité responsabilidade particulière doivent particular devem rentrer exercê-la dans ce style nesse estilo synodal. sinodal. Voilà, bonjour à tous. Olá a todos, Je suis tenho o heureux de prazer de partager compartilhar com une vocês expérience uma que nous experiência que sommes en estamos train de realizando conduire en diocèse na de Diocese Lausanne de et de Lausanne, Fribourg Genebra e spécifiquement. Friburgo, na Suíça, de Avant língua de vous dire francesa. exactement et de manière Antes de plus dizer précise ce que exatamente nous e mais essayons de mettre en œuvre precisamente o que avec estamos tentando implementar tous les com baptisés todos os de cette batizados nessa partie parte da de la Suíça, Suisse, quelques algumas réflexions d'ordre reflexões général gerais sobre o sur tema da le thème de la corresponsabilidade. co-responsabilité. D'abord, une citation Primeiro, du uma cardinal citação do cardeal Suenes, qui fut un acteur Suenes, majeur de Vatican que II, era um qui a importante vu dans ator la do Vaticano II e co-responsabilité de viu na tous les baptisés corresponsabilidade de todos os un apport batizados central de la na réflexion du contribuição Concile. central para a Je le cite, reflexão do si l'on Conselho. me demande quel est le germe de vie le plus Cito, se riche você me de tous ces perguntar qual é o germe constats mais théologiques, rico da on doit au vida, Concile fruto da vida de pastoral raconter que sans devemos ao hésiter concílio, eu la responderia sem redécouverte du hesitar peuple de a Dieu comme un tout, redescoberta do povo de comme une Deus como um globalité, todo, et par voie de conséquence, la e, co-responsabilité consequentemente, qui a en découle pour chacun corresponsabilidade de que ses resulta membres. dele para cada um dos seus membros. Être tous co-responsables Ser ne todo signifie pas que tous corresponsável les não significa baptisés que ont todos la os même batizados tenham a responsabilité. mesma Nous responsabilidade. sommes responsables Somos de notre responsáveis Église por nossa et de igreja e sa sua mission missão no dans le mundo, monde. Mais mas de selon acordo notre com nossa vocation própria et les vocação e as responsabilidades responsabilités qui y sont associadas a ela, associées, de selon bien acordo sûr les com, appels é reçus claro, au as cours de notre chamadas existence, recebidas appels durante qui ont été nossa discernés. existência, Il aos faudrait comprendre chamados que ici foram l'image que discernidos. Pape François utilise lui-même à plusieurs reprises, celle du E polymètre. pode-se voltar Au point de départ, il est aqui donc a la imagem que o próprio conscience que la Francisco usa participation várias de vezes tous ao do est poliedro. No indispensable ponto de pour partida, rendre portanto, essa é a visible la consciência de richesse de participação de l'Église todos, et indispensável para accomplir sa tornar visível mission. a riqueza da igreja e realizar sua Cette missão. participation de Essa tous sont participação de racines todos tem suas dans le raízes baptême. no batismo Et les e nos sacrements de sacramentos l'initiation da chrétienne iniciação cristã, trouvent sa e encontra première sua primeira expression expressão na dans la participação ativa participation de todos active na de celebração tous à eucarística, la que é um célébration lugar eucharistique, fundamental na qui est un lieu sinodalidade. fondamental de Mas la synodalité. mais uma Là vez, encore, dans na l'Eucharistie, Eucaristia, se onde a construit la comunidade é communauté, construída, la a participação participation difere. est différenciée. La A co-responsabilité est corresponsabilidade également le também é o fruit fruto do de que ce qu'on nomme é théologiquement le teologicamente sensus chamado de fidelium, sensus fidelium, le sens de la foi para o des senso fidèles da fé à dos l'œuvre dans le fiéis que peuple agem em tout todas entier. as pessoas.
Dès lors, Portanto, as estruturas auditivas do Sensus Fidei visam ouvir mais o povo de Deus como um todo, e não simplesmente para uma chamada elite ou líderes. Esses Sensus Fidei, essas atividades ou esta forma de escutada devem ser desenvolvidas. A recente reforma do Sínodo dos Bispos vai nessa direção e visa promover a corresponsabilidade ou a sindicalização, o que poderia ser dito em diversos níveis da vida da igreja. Essa escuta do povo de Deus tem sido realizada, por exemplo, através do questionário que permitiu às igrejas locais nos últimos meses criar um espaço de escuta autêntica e discernimento comunitário de acordo com o método sinodal em torno da palavra de Deus. Alguns leigos podem ser chamados a exercer serviços específicos ou ministérios na igreja em condições de duração e estabilidade. Aqui também está previsto no direito canônico, distinguido, por exemplo, entre o cargo e ônus. Outras pessoas leigas podem ser chamadas a aconselhar o bispo e o padre da paróquia. Isso já foi dito no Lumen Gentium número 37. A corresponsabilidade dos batizados é, portanto, realizada em dois níveis. A corresponsabilidade de todos em virtude de um senso fidel e a corresponsabilidade de alguns em virtude de sua própria competência para uma missão de aconselhamento ou mesmo participação do governo, ou mesmo no cargo pastoral, como é o caso da Diocese de Lausanne, Genebra e Friburgo. Portanto, é compreensível que no centro desse sínodo que vivemos desde sua abertura em outubro, atualmente na fase diocesana e nacional, eleve ao nível das conferências episcopais fruto de toda essa escuta. Entre os 10 temas que declinam a questão fundamental, como já vivemos junto nesta marcha, que é o estilo da Igreja Sinodal, como o logotipo do Sínodo expressa bem, e em que passo, além disso, o Espírito Santo nos chama. Temos disso temas que são como 10 maneiras de olhar concretamente para a implementação da sinodalidade. E assim temos em questão muito importante 5 responsáveis na missão. Uma vez que, como disse Felipe, a sinodalidade está realmente a serviço da missão da igreja, na qual todos os seus membros são chamados a participar. E um tema que vamos explorar um pouco mais agora, temos 8 sobre autoridades e participação, já que uma igreja sinodal é uma igreja de participação e corresponsabilidade. Trata-se, portanto, de encontrar formas não só de ouvir, mas de envolver todos os batizados em um estilo participativo para realizar a missão em conjunto e, em particular, com equipes pastorais que vivem esse estilo muito concreto de corresponsabilidade. Algumas chaves, portanto, para colocar em prática essa pastoral sinodal, a qual somos chamados hoje, uma vez que vivemos essa sinodalidade como fruto do Vaticano II, a serviço do mundo, da sociedade. Após o Sínodo dos Jovens, que realmente despertou uma dimensão fundamental e constitutiva da Igreja, que é a sinodalidade, o Papa Francisco escreveu essa exortação pós-sinodal, Cristo. E para falar do Ministério da Juventude, umas 3 palavras. Ministério da Juventude deve ser sinodal, missionário e popular, ou seja, dirigido a todos. Mas hoje pode-se dizer que não é apenas o cuidado pastoral dos jovens que é chamado de sinodal, mas toda a pastoral. O Papa Francisco escreve: o Ministério da Juventude só pode ser sinodal para construir juntos uma jornada em conjunto que implica uma apreciação dos carismas que o Espírito dá de acordo com a vocação e o papel de cada um dos membros da Igreja através de um dinamismo de corresponsabilidade. Nesse espírito, poderíamos avançar em direção a uma igreja participativa e corresponsável, capaz de destacar a riqueza da diversidade da qual é composta, acolhendo também com gratidão a contribuição dos fiéis leigos, especialmente jovens e mulheres, o da vida consagrada, tanto feminina quanto masculina, e dos grupos de associação e movimentos. Ninguém deve ser colocado à margem ou ser capaz de se afastar. Aqui temos uma bela definição desse dinamismo de corresponsabilidade. E como implementar? Trata-se de reconhecer, discernir e valorizar a diversidade de carismas.
O carisma é sempre um presente do Espírito para o serviço de todos. E vemos a riqueza e a frutificação, e você pode dizer que esta tem sido toda a minha experiência no Ministério da Juventude, assim que realizamos a missão juntos, através do trabalho em equipe, com várias equipes envolvendo padres, freiras, leigos, homens, mulheres, jovens, idosos, e vale a pena quando realmente encontramos uma maneira de trabalhar em equipe juntos. Isso requer, para viver em estilo sinodal de corresponsabilidade, realmente perceber que é a relação que deve estar no centro. Através do sínodo dos jovens, e com mais força hoje também em tudo que ouvimos do Espírito Santo, jovens e muitos outros aspiram a uma igreja relacional, uma igreja inclusiva. Entendemos que é nas relações com Cristo, com os outros, na comunidade, que a fé é transmitida. A igreja hoje é chamada a assumir uma fase relacional que coloca no centro a escuta, o acolhimento, o diálogo, o discernimento comum em um caminho que transforma a vida de quem participa dela. E para servir essa igreja relacional, os agentes pastorais, aqueles que estão na linha de frente na pastoral, já devem viver entre si esse estilo de escuta recíproca. Isso torna mais fácil perceber que todos nós temos que aprender um dos outros. E que ninguém é dono da verdade sozinho. Uma imagem para essa igreja sinodal a ser implementada é uma igreja que se apresenta como a tenda do encontro, na qual a arca do pacto é preservação no Êxodo. Uma igreja dinâmica e comovente que acompanha enquanto caminha, reforça por muitos carismas e ministérios. Isso tem um forte impacto no estilo da liderança, na forma como as responsabilidades são exercidas na igreja, o que pode ser feito hoje com esse estilo de discernimento e escuta. Na igreja sinodal, o pastor se mistura com a comunidade em que caminha e da qual é servo e não é separado da comunidade. Não há, por um lado, alguns que estariam em um pedestal e aqueles que teriam que ensinar. E, por outro lado, objetos passivos. Não. São todos súditos. E o pastor e aquele pastor nas proximidades, imerso no meio do seu rebanho, que ver o cheiro das ovelhas, como diz o Papa Francisco, que dependendo das circunstâncias caminha na frente ou no meio atrás. Nesse trabalho em equipe, a serviço do estilo da corresponsabilidade, trata-se de respirar juntos. O ministro e as equipes pastorais que dirigem o trabalho pastoral ou que fazem a partir de um processo espiritual de escuta e discernimento que pode ser compreendido através da importante noção dada no início por Newman de conspiração, uma noção que pode ser traduzida nas palavras desse teólogo como um incentivo comum dos fiéis e pastores. Portanto, vemos um grande desafio para cada um de nós, convocado ou em responsabilidade na igreja, ser formado nesse exercício de autoridade ou estilo sinodal, o que permite, portanto, um acompanhamento de pessoas que visam seu empoderamento, o seu empoderamento. Trata-se de todos crescerem e ter como objetivo o crescimento humano e espiritual, o crescimento batizado, pode-se dizer, de cada discípulo de Cristo. E, portanto, ter uma nova relação com a autoridade, com o poder, exercer sua autoridade como poder para libertar a liberdade, como diz o documento final do Sínodo dos Jovens, no parágrafo 71, sobre o verdadeiro significado da autoridade. Descreva a autoridade como a força geradora para ativar e libertar a liberdade. É isso e esse estilo que somos chamados a implementar. Trata-se, portanto, desse tema, eu diria, trabalho em equipe, uma vez que se trata de exercer a liderança, uma responsabilidade colaborativa enraizada nessa teologia conciliadora do ministério que vê o ministro, como eu disse, realmente no coração da comunidade que faz parte dela.
Porque antes de sermos diferenciados em nossa responsabilidade, nossas vocações, nossos estados de vida, somos, antes de tudo, todas as pessoas batizadas juntas. Somos, antes de tudo, nós eclesial. Então, realmente, temos que viver nossas responsabilidades. Em primeiro lugar, como dizem, nesse estilo que nos faz perceber que somos, antes de tudo, membros da comunidade. Irmãos e irmãs em Cristo. Diante de qualquer diferenciação, somos irmãos e irmãs em Cristo. Como co-parceiro com o Espírito Santo trabalhando no coração um do outro. Isso também requer que não podemos viver na responsabilidade pastoral se nos sentirmos corresponsáveis e interdependentes, diria, daqueles a quem somos enviados. Daí o desafio de entregar essa noção de corresponsabilidade, uma vez que estamos todos conectados, como diz Fratelli Tutti, somos todos interdependentes, especialmente para trabalhar no desenvolvimento dessa capacidade de trabalho em equipe, que é verdadeiramente fundamental para a sinodalidade. Essa competência no trabalho comunitário exige certas virtudes relacionais específicas amadureçam. Devemos desenvolver essa atitude, que são a disciplina de escuta, a escuta verdadeira e profunda, a capacidade de acomodar os outros, a vontade de perdoar e a vontade de se colocar em jogo de acordo com a verdadeira espiritualidade da comunhão. Não tenha medo de conflitos, diferenças. Não se trata de esmagá-los, mas de encontrar uma maneira de superá-los também. Em certos momentos, de um pedido de perdão, uma reconciliação, que é a primeira característica da espiritualidade sinodal. Portanto, devemos aprender a trabalhar juntos nessa corresponsabilidade entre homens e mulheres, e sabemos que nossa igreja ainda tem muito progresso a fazer para realmente aprender essa parceria entre homens e mulheres. Mas também, como o Papa Francisco muitas vezes aponta, o desafio de trabalharmos juntos entre diferentes gerações, e hoje em um contexto onde há muita migração de dinheiro em sociedades cada vez mais multiculturais, devemos também aprender a trabalhar intercultural e, portanto, nos treinar em discernimento comum, discernimento pastoral e discernimento eclesial. E nesse caminho, acredito que o Papa Francisco nos dá um modelo dessa liderança sinodal, porque através do desenvolvimento do sínodo, no qual ele enfatizou para a sua reforma da igreja, desde o início do seu pontificado, e em particular através desse sínodo, sobre a sinodalidade, ele realmente nos dá esse desafio e traduz nessas atitudes de escuta. Está em uma disponibilidade, uma proximidade, uma qualidade de relacionamento, de presença para o outro, de acolhimento marcado pela ternura, confiança e, acima de tudo, essa reciprocidade. E, finalmente, eu nos abro para viver a missão nessa corresponsabilidade, com trabalho em equipe, o caminho da amizade, da fraternidade, para que o pastor possa, ao mesmo tempo, ser um discípulo, o mestre, assumir responsabilidade e agir na decisão final. Mas em uma igreja sinodal, ninguém decide sozinho. Tentarei ilustrar esses diferentes elementos através de uma experiência, que é o que estamos tentando implementar na Suíça, na Diocese de Lausanne, Genebra e Freiburg, onde também conta lá para expressar o desdobramento de ser sinodal da igreja. E para isso, eu vou tentar esse exemplo de imagem, de ver uma casa grande, uma casa de igreja, se você quiser, em vários andares. Cada um desses 3 andares deve ser conectados e, para isso, ser animado. Mas a casa não está lá sozinho, existe dentro um bairro, uma cidade, quando a vida também recebe.
Então, no topo dessa casa, poderíamos encontrar o andar do governo. No topo não significa remover, ou melhor, superior aos outros, subordinar dos outros. Os outros andares a este andar de governo. O chão deveria ter a preocupação com a visão geral. E também o lugar que interfaz as relações da igreja e outras confissões cristãs da igreja e Estado. Isso é importante na Suíça, pois as reflexões diferem entre o Estado e a igreja, eles podem variar em um cantão para outros. E também o piso, que está relacionado à estrutura administrativa, à estrutura financeira da igreja local e que tem como tarefa, que é uma igreja que não é uma tarefa fácil, a preocupação com as relações humanas, a nomeação de padres e agentes pastorais. É uma tarefa muito pesada e muito complexa. E até agora, essa missão era relacionada por um vigário episcopal cercado por 2 deputados, que eram 2 leigos, um homem e uma mulher, que estavam preocupados por uma das pastorais territoriais, as paróquias, e, por outro lado, o que chamamos de pastoral categórica, e abrange áreas dos campos pastorais tão diversos quanto a saúde, hospitais, asilos, jovens, catequeses, formação, diaconia, etc. Em seguida, 2 delegados estavam trabalhando com o vigário episcopal e agora representantes do bispo e um concílio de representação pastoral com os líderes do ministério pastoral categórico acabaram de ser nomeados. 5 pessoas, um padre, um secretário-geral, um delegado responsável, um delegado encarregado da sinodalidade e 2 processos de apelação, discernimento e formação. Então, se você gosta do nível do governo, não há mais de um esquema de pirâmides, mas realmente uma visão colegiada para exercitar juntos uma dinâmica de equipe e uma dúzia de pessoas com habilidades de diversos carismas e também reflete os estados e complementares da igreja. E é o piso intermediário do qual conselha o trabalho conjunto de toda a casa, em última análise. É a Assembleia do Pastoral. Dentro dela encontraremos cerca de 50 pessoas, delegados de cada unidade pastoral, agentes pastorais assalariados, mas também voluntários representantes de missões linguísticas, já que temos uma grande comunidade de língua espanhola, de língua portuguesa, italiana, pessoal administrativo, padres e moderadores, e também um especialista que pode nos ajudar em certas áreas a avaliar situações complexas. A tarefa da Assembleia Pastoral é fundamental, consiste, em primeiro lugar, em ouvir o povo de Deus, a fim de discernir as necessidades das comunidades e conceber uma missão pastoral exclusivamente a serviço da vida, comunidade dessas comunidades em sua diversidade. Somos todos corresponsáveis no exercício de ouvir, falando sinceramente, discernindo em comum. Então, é o primeiro, uma questão de ouvir o Espírito Santo, a palavra de Deus, ouvir, meditar juntos com outros sobre o irmão, sobre a irmã, sobre os pobres. Trata-se de discernir em comum. Então, no fundo da casa, há, sem dúvida, também um lugar essencial, já que é aquele que está em contato com a realidade da vida. Comunidades que estão em si mesmos lugares para identificar facilmente famílias, aquelas crianças, aqueles que não estão, aqueles que trabalham, basicamente o mundo real, e, portanto, a igreja é essa comunhão da comunidade que caminham juntos para viver o evangelho e proclamar Cristo. Nesse andar, há também todos os tipos de habitantes, agentes pastorais, assalariados, que irradiam seu carisma, sua capacidade para a vida das comunidades. Nos encontramos nas chamadas plataformas e lá colocamos um fim a essa distinção que temos entre a vida das paróquias ou a vida paroquial categórica, mas uma visão comum, que elaborada significa que são compartilhadas. Há também, é claro, pessoas batizadas cujas vidas e testemunhos são razões de ser da igreja. O povo santo dos fiéis de Deus, que expressa os seus censos fiéis dos batizados, estão nesse nível. Alguns elementos para concluir essa abordagem de corresponsabilidade, a participação de todos. Em primeiro lugar, um elemento essencial é a necessidade de realizar o trabalho em treinamento.
Precisamos de lugares de formação que ou são lugares onde aprendemos a dizer a verdade, dos lugares, ou também aprender a silenciar lugares, ou aprender a estar atentos aos outros, mas também a conhecer melhor a igreja, suas funções, sua demanda e seus limites. Além disso, na testemunha que estamos tentando aqui, gostaria de sublinhar a importância, talvez, da formação em comum aos padres, para os leigos, pastorais e voluntários. E, em segundo, a urgência de vivenciar a sinodalidade em ação nas equipes pastorais, mas também em conselhos, que devem estar abertos a todos os ministérios batizados, agentes pastorais, voluntários, homens e mulheres. Natália disse, jovens pessoas em situações precárias, em assembleias paroquiais, onde a vida da igreja local é discutida, serviço de diaconia, onde as prioridades pastorais são discernidos. Como entendemos, a corresponsabilidade da sinodalidade não é simplesmente um elemento secundário, mas é central. Além disso, a sinodalidade em si é um método, não é um método pastoral, mas muito menos uma terapia que estaria lá para curar o corpo eclesial, que é um sofrimento. Eles são o povo de Deus que escuta, que anda, que discerne, que celebram, que testemunham, que se tornam servos, no mínimo, de acordo com todos os comandos que estão escritos na graça, aqueles que fundaram o ser cristão, ou seja, o batismo. O horizonte da sinodalidade é uma conversão que é, antes de tudo, uma conversão pessoal, mas também uma conversão comunitária. E sem essa dupla conversão, não há mais uma autêntica vida cristã ou ministério missionário. Então, a sinodalidade é uma conversão pastoral, é vital. É uma nova maneira de ser e agir. Esse é o vício católico. Pode estar acostumado a um reflexo de delegação, você os conhece fiéis aos pastores, aos bispos, ao Papa. Lá ele pede ser corrigido em virtude do batismo sem fidel que deriva a graça do batismo. De acordo com a perspectiva da sinodalidade, é apresentado, portanto, não apenas como um desafio, mas como a redescoberta da graça que todos os cristãos são chamados de uma corresponsabilidade bem discernida e uma corresponsabilidade que expressa competências e que também expressam todo um trabalho de discernimento. É essencial quanto essa graça pode fertilizar a vida de nossas comunidades em um momento de grande transformação e revolta para a nossa sociedade e nossa igreja. É um grande desafio. Em conclusão, podemos dizer que tem sido minha experiência que quando você pode realmente experimentar esse trabalho em equipe, em diversas equipes, nesse estilo de corresponsabilidade, vale a pena. E assim, acima de tudo, também permite que todos, seja qual for a sua vocação, sua idade, finalmente cabem e redescobrem sua própria vocação. Viver esse estilo de sinodalidade, às vezes, é sair de uma visão onde teme-se que se os leigos estiverem mais comprometidos, outros, os sacerdotes, terão menos responsabilidade de passar por esse estilo de circularidade, de cooperação. É a comunidade que é missionária e realmente deixando espaço para o carisma de cada um, que a igreja continuará a servir mais os homens e mulheres desta época. E assim esperamos que você possa continuar a descobrir, viver e implantar esse estilo sinodal em corresponsabilidade e trabalho em equipe. Obrigado, obrigada.